Olá, boa noite. Boa noite, como não? Boa noite, está no ar aqui pela TV Pantanal, o programa Opinião. Mais um programa Opinião e, enfim, sexta-feira. Então, sexta-feira, hoje, dia 12 de fevereiro, a gente vai conversar aqui sobre meio ambiente, lá de Várzea Grande, especialmente do município de Várzea Grande, e também as ações ligadas ao setor rural, que tem tudo numa pasta só. Não é? Está aqui já a postos com a gente para conversarmos nesta noite aqui o secretário de Meio Ambiente de Várzea Grande, que vai estar aqui ao longo do programa, que é o Célio dos Santos, não é? Vai estar ao longo do programa destrinchando sobre esses assuntos aí, não é? Parques ambientais, parcerias, enfim. A agricultura familiar, que é o outro setor que eu falei também, né, que já envolve aí essa outra parte da pasta que ele administra, e a gente vai estar conversando com o Célio sobre isso. Antes, porém, boa noite, professor Lorenberg, nessa sexta-feira. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Tá certo. Célio dos Santos, muito bom recebê-lo aqui. Eu estava conversando com o Marcão, que é o secretário de comunicação de Várzea Grande, não é? E eu tinha pedido há uns 2 a 3 dias atrás, o Marcão precisava de falar sobre alguns temas importantes aí. E aí ele me sugeriu alguns, né? E dentre os importantes eu elenquei o DAI, elenquei também a área de trânsito e o meio ambiente. Falei, mas a área social também. Aí ele me passou os nomes e tal, né? Eu pedi o menino do DAI. O menino da que eu falo é o Carlos Alberto, o Beto, que viria. Eu até anunciei ontem, lembra, no final do programa do Opinião de ontem. Amanhã, no caso hoje, teremos aqui o presidente do DAI de Várzea Grande, só que houve um pequeno imprevisto, e aí eu conversei hoje com o Beto durante o dia, ele pediu se não podia a gente marcá-lo para outro dia e tal. Aí eu liguei aqui para o Carlos, liguei para o Marcão, depois liguei para o Célio e de bate-pronto já aceitou e já antecipamos a vinda dele aqui. Célio, eu agradeço aqui em nome do programa Opinião a sua vinda. Eu falei agora os parques, não é? São quantos parques e como é que está a administração dos parques lá em... Eu sei que agora aquele... Como é que é o nome que sai da... Bernardo Bernec. Bernec. Esse foi o mais recente, que foi todo reestruturado e tudo mais. Só que tem outros. Como é que está essa administração, a gestão dos parques em Várzea Grande? O que tem novidade nesse setor? Bom, em primeiro lugar eu quero dar o meu boa noite a todos e a todas as telespectadoras e telespectadores do programa Opinião. Dar o meu boa noite a você, Paulo Coelho. Dar o meu boa noite ao professor Lorenberg, que eu tenho a grata satisfação de reencontrá-lo, porque há alguns anos atrás, cerca de 20 anos atrás, eu tive a honra e o prazer de ser aluno dele do curso de Direito lá na Unic. Então, para mim é um prazer e uma honra muito grande estar aqui prestando esclarecimentos e informações sobre o trabalho que nós estamos desenvolvendo à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável de Várzea Grande. Paulo, com relação aos parques, eu tenho a dizer para você o seguinte, no município de Várzea Grande, nós temos 3 parques já em pleno funcionamento. Nós temos o Parque Bernardo Bernec, que foi inaugurado no final da gestão da dona Lucimar, e temos 2 que também foram inaugurados durante a gestão dela, mas que estão há mais tempo em funcionamento, que é o Parque Tanque do Fancho e o Parque Flor do Ipê. Esses são os 3 parques que hoje agraciam a sociedade várzea-grandense no sentido de trazer lazer, entretenimento e também educação ambiental para toda a sociedade de Várzea Grande. Tá certo. Professor, seu ex-aluno de 20 anos atrás está aqui à sua disposição. Célio, antes de mais nada, o meu prazer, a minha honra e o orgulho de poder reencontrá-lo. Você lembra do Célio como um aluno ou não? Lembro. Sim, eu lembro dos meus alunos todos. Lembra, né? Só esqueço dos nomes em muitos Às vezes deles. ninguém é de ferro também, né? Tem 20 anos, né? Mas eu lembro de todos eles. Que bom. Secretário, a minha primeira pergunta é a seguinte. O senhor esteve recentemente com o deputado Avalone, uma longa conversa.
Na verdade, o objetivo do senhor e da secretaria era exatamente formar uma parceria aí para a construção de um viveiro. Perfeito. Eu tenho duas perguntinhas a respeito disso, secretário. A primeira delas é qual foi o resultado prático para o município de Várzea Grande e para o munícipe varzea-grandense desse encontro? E a segunda pergunta, caso exista de fato essa parceria, onde esse viveiro seria construído? Muito oportuna essa sua pergunta, professor, porque nós tivemos o prazer de estar lá na Assembleia Legislativa, junto com o deputado Carlos Avalone, que é inclusive presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O deputado Carlos Avalone nos recebeu muito bem lá na Assembleia e, de pronto, ele se colocou à disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural de Várzea Grande e, na oportunidade, nós fizemos gestões junto a ele no sentido de que ele apresentasse uma emenda parlamentar destinando recursos para que a gente pudesse implementar o viveiro municipal lá em Várzea Grande. Em relação à segunda pergunta que o senhor disse, esse viveiro, nós já inclusive identificamos a área apropriada para a implantação desse viveiro e, para nossa satisfação, nós encontramos uma área disponível dentro do Parque Bernardo Bernec. Qual que é o objetivo da implantação desse viveiro lá no município de Várzea Grande? É exatamente para que a gente possa produzir mudas de árvores nativas para destinar para a recuperação de áreas degradadas, tanto no município, na área urbana, como também na zona rural, para favorecer os nossos pequenos produtores rurais. Além disso, além das mudas de árvores nativas, nós temos a intenção de produzir mudas de árvores frutíferas, novamente para que a gente possa destinar essas mudas para os nossos pequenos produtores do município de Várzea Grande. Respondeu as duas já, né? Já respondeu as duas. Eu estava pensando aqui, esses municípios aqui da Baixada Cuiabana, no caso, Várzea Grande é um dos maiores, no que diz respeito a tudo que sofre o Pantanal Mato Grossense. Eu falo esgoto, eu falo em termos da degradação ambiental propriamente, muita gente alega que depende muito desses municípios aqui, que se tivesse uma política conjunta para evitar esse impacto de tudo que sai daqui da Baixada e vai desbocar lá em... Desbocar ou desembocar? Enfim, cai lá no Pantanal. E aí a discussão ela já é muito, vou falar que é eterna, mas é muito tempo já. Tem algum tipo de trabalho sendo feito em conjunto com Cuiabá, com os demais municípios, nesse sentido? Olha, eu estou há menos de 40 dias à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente lá de Várzea Grande. Mas nós temos conhecimento de diversos trabalhos no sentido de melhorar a questão da qualidade do despejo dos efluentes nos rios e nos córregos que vão desembocar lá no Desembocar. Lá no Pantanal. Para você ter uma ideia, está sendo desenvolvido um trabalho lá no município de Várzea Grande que foi viabilizado através de uma parceria do Ministério Público do Meio Ambiente lá de Várzea Grande, a quem, inclusive, eu gostaria de fazer uma referência elogiosa à promotora Maria Fernanda, que muito tem contribuído para que nós possamos desenvolver um trabalho eficiente em defesa do meio ambiente. Foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para que a gente possa identificar, só para você ter uma ideia, esse TAC ele envolve cerca de 2 milhões de reais na aquisição de equipamentos, contratação de pessoal, para que a gente possa desenvolver um trabalho de identificação das nascentes que estão instaladas no município de Várzea Grande. E Várzea Grande já tem esse mapa das nascentes? Olha, existe um trabalho no sentido de identificar, e esse recurso que está sendo destinado para esse projeto vai fazer com que nós tenhamos um diagnóstico real da situação das nascentes em Várzea Grande. É um recurso considerável, nós temos uma equipe técnica muito qualificada,
multidisciplinar, nós temos engenheiros florestais, biólogos, engenheiros ambientais, que voltarão os seus olhos para esse trabalho de identificação dessas nascentes que, de alguma forma, contribuem para que o meio ambiente de Várzea Grande e para a ida dessa água para o Pantanal. Tá certo. Mas então é um trabalho que está em curso ainda sobre o mapeamento das minas, então. Se eu perguntar para você hoje aqui, Célio, sabe quantas minas há identificadas, mapeadas em Várzea Grande e ainda não tem esse... Olha, isso aí não é uma coisa simples e fácil de ser respondida, porque, na verdade, há identificação de inúmeras minas no município. Mas é preciso fazer um estudo mais detalhado, mais aprofundado, para você identificar todas e mapeá-las todas. Né? Pode ser que haja necessidade de desapropriação. Por exemplo, aqui identificaram uma mina aqui em Cuiabá que passa num quintal de uma residência e estão trabalhando, inclusive, a desapropriação daquela residência para... Né? Falou aqui agora, recentemente, o secretário da pasta sobre a identificação. Foi o Estopa que falou? Foi o Estopa. O Estopa que falou, né? Que vai ter que ter um trabalho de desapropriação ali. Por isso que eu perguntei desse mapeamento. Professor. Secretário, no dia 15 de janeiro deste ano, evidentemente, no Diário Oficial dos Municípios, foi registrada ali a nomeação de 215 servidores comissionados. E eu li toda a lista e me veio à cabeça que a pasta que o senhor chefia e mais uma outra ou duas outras não foram contempladas com essas nomeações. Eu tenho duas perguntinhas a fazer a respeito disso aqui. A primeira, a pasta que o senhor chefia tem um número suficiente de servidores, não precisa de mais nenhum. A segunda pergunta, se tem um número suficiente, isso significa que o conjunto do munícipe várzea-grandense terá um desempenho excelente por parte da pasta que o senhor chefia? Olha, a demanda nessa área ambiental, ela cada dia aumenta, porque existe uma expectativa da sociedade no sentido de cada vez mais preservar o meio ambiente. E existe também uma expectativa do setor produtivo em ampliar as suas atividades econômicas. E nesse sentido, eu entendo que a nossa secretaria, ela tem um corpo técnico razoável, tem um corpo técnico qualificado, mas nós vamos elaborar um plano de trabalho aonde nós vamos apresentar para o prefeito Calil Baracate, a quem inclusive eu agradeço a confiança por estar à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, tanto ao prefeito Calil como ao nosso vice Azama, mas nós estamos fazendo esse levantamento das nossas necessidades de pessoal e vamos apresentá-la ao prefeito Calil Baracate. E nós temos certeza que o prefeito Calil Baracate é comprometido com a questão ambiental do município, é comprometido também, com certeza, com o desenvolvimento econômico e ele vai nos dar o suporte necessário para que a gente possa desenvolver um bom trabalho à frente dessa secretaria. Aproveito para dizer, professor, que existe por parte de muitos setores da sociedade uma visão de que há uma dicotomia entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental. E eu digo que isso é uma falácia e que isso não corresponde com a verdade. É possível haver preservação ambiental com desenvolvimento econômico. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural de Várzea Grande. O secretário, para encerrar esse bloco, a questão, por exemplo, Várzea Grande, ela tem alguns setores ali, algumas regiões bem conhecidas como o setor do peixe, né? A Praia Grande, por exemplo, Bom Sucesso, né? Eu, por exemplo, quantas vezes eu não saio daqui da querida e longínqua CPA para ir lá para Várzea Grande comer um peixe daqueles que não se vê e não se come por aqui. E aí, como é que está tudo isso que eu falei para chegar na pergunta sobre
o pescado, porque há muita pesca predatória ainda se identifica, há muita denúncia de pesca predatória. Como que tem sido o acompanhamento disso? Paulo, mais uma vez... Eu sei que é uma função mais da SEMA, mas tem que ter participação dos municípios. Não, eu entendo o seguinte, que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem muito a contribuir com essa questão da preservação dos nossos rios, do ponto de vista da exploração dos peixes que existem dentro do rio. A partir do momento que a Secretaria Municipal pode ou deve desenvolver um projeto de piscicultura, nós vamos fazer com que a pesca predatória diminua. Então, nós lá da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e eu sou um apaixonado pela piscicultura, estamos trabalhando no sentido de elaborar um grande projeto de criação de peixes lá no município, beneficiando especialmente os nossos pequenos produtores rurais. Eu penso que, levando em consideração inclusive a situação econômica do país, com as exportações do boi, da carne, a questão da piscicultura é uma questão que está na ordem do dia. E nós precisamos buscar parcerias no sentido de melhorar e incentivar a piscicultura lá no nosso município. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião com os representantes das comunidades rurais de Várzea Grande, e entre os que lá estavam presentes, estava exatamente o presidente daquela cooperativa que tem lá em Bom Sucesso, chamada Cooperativa Curimbatá, onde ele levantou realmente essa situação da falta do pescado para atender as demandas da sociedade varzea-grandense e até mato-grossense, e lá nós já colocamos como meta, no mais curto espaço de tempo, elaborar um plano, um grande projeto de piscicultura para o nosso município de Várzea Grande, como forma de contribuir para que diminua a pesca predatória no nosso estado. É um projeto, então, município. né? É um projeto, mas um projeto que se tornará realidade num curto espaço de tempo, porque há a vontade política e a vontade e a disposição técnica de realizar esse trabalho. Estamos conversando com o Célio dos Santos, que é secretário municipal de Meio Ambiente e também Recursos Agrários Renováveis de Várzea Grande, aqui conosco no Opinião desta noite. E você pode mandar a sua pergunta, se tiver alguma pergunta aí, alguma dúvida sobre a questão do meio ambiente, a questão agrária propriamente. Eu falei agora há pouco, no início do programa, sobre a agricultura familiar, por exemplo, né? E esteja à vontade, 99932-2529. É um prazer receber a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio aqui por meio do WhatsApp no Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Muito bem, a gente, olha, tá olhando aqui o horário, rapaz, o tempo tá voando, né? Ninguém de ver, rapaz, faltam 10 para as 8 já. O Opinião está de volta ao vivo aqui, falando de meio ambiente e também lá do setor agrário, mais exatamente da parte rural, de Várzea Grande, não é? Com o Célio dos Santos, que é o secretário da pasta. Antes de seguirmos com o Célio, os destaques, como sempre, do www.gazetadigital.com.br, e como sempre a gente destaca os números atualizados da Covid-19 no estado de Mato Grosso. Olha aí, em alta no interior, jovem de 29 anos e mais 22 pessoas morrem de Covid. A Secretaria de Estado de Saúde, nesta sexta-feira, dia 12, notificou a morte de mais 23 pessoas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dentre os óbitos, uma das vítimas está uma jovem de 29 anos, natural de Sorriso, que fica a 420 quilômetros de Cuiabá. Sorriso é uma das 10 cidades mato-grossenses com o maior número de contágios. O município líder estadual é Cuiabá, seguido de Rondonópolis e depois Várzea Grande. As cidades menores e mais afastadas da capital têm registrado o aumento dos casos e detêm as mais altas taxas de mortalidade da doença. Com a atualização desta sexta-feira, Mato Grosso passa a contabilizar 5.424 mortes e 231.000
1.844 contágios da doença, das quais 1.300 foram registrados nas últimas 24 horas. Outro destaque também no Gazeta Digital. Acompanhe aí, ó. Calil firma parceria com o Estado para acelerar obras do Parque Tecnológico em Várzea Grande. O prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate, do MDB, se reuniu com o secretário de Estado de Ciências, Tecnologia e Inovação, o Newton Borgato, para acelerar a conclusão das obras do Parque Tecnológico de Mato Grosso, instalado na cidade industrial. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, dia 12, o prefeito se comprometeu a oferecer a infraestrutura e também parte do asfalto necessários para a obra. Abre aspas. Vale ressaltar que a pavimentação já está sendo executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, SINFRA, porém, conforme foi solicitado pela CCTES, também contribuiremos com a parte de pavimentação a fim de agilizar o cronograma de obras, fecha aspas, disse Calil Baracate. Além disso, o prefeito lembrou de uma pesquisa da Federação das Indústrias Afiente, que aponta que Várzea Grande entre as 100 maiores cidades do Brasil em preferência para a realização de negócios com a industrialização. Uma boa notícia essa aí, feita, resultado da pesquisa da Fiente. Está aí, portanto, no Gazeta Digital, é só clicar lá e perceber e se informar mais e mais e mais com todas as informações, política, economia, esporte, lazer, né? Fim de semana chegando, não tem carnaval, tem que achar algum rumo para ir ou ficar em casa, que é o que eu recomendo em tempos pandêmicos, principalmente. Você viu aqui, né, o boletim. Está morrendo gente, infelizmente, adoidado, como dizia lá no interior. Vamos voltar aqui? Vamos voltar aqui com o secretário de Meio Ambiente lá de Várzea Grande. Professor, gostaria que o senhor abrisse aqui esse bloco de perguntas. Vamos por lá. favor. Secretário, em dezembro de 2018, a Secretaria do Meio Ambiente não era a chefia do senhor, mas era o secretário anterior. Ela iniciou uma discussão longa para um projeto que a mim me chamou a atenção. Era um plano municipal da agricultura familiar. E esse tinha o objetivo do planejamento territorial para a zona rural, a partir do diagnóstico físico, social, político e administrativo. A partir daí, pensar em um planejamento maior. Eu tenho duas perguntas a respeito disso aqui. O senhor tem conhecimento desse diagnóstico? O senhor tem conhecimento desse relatório que foi feito, eu presumo que foi feito um relatório? E a segunda questão, se o senhor tem conhecimento, qual é o andamento deste planejamento que seria construído ou seria elaborado a partir dessa discussão em 2018, né? 2018. Professor Lorenberg, muito obrigado pela pergunta. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de fazer um registro. Eu quero parabenizar a equipe que me antecedeu lá à frente da secretaria, na pessoa da Ellen, que é a ex-secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural lá de Várzea Grande. Parabenizar também a nossa ex-prefeita, Lucimar Campos, que fez um brilhante trabalho em todos os aspectos do nosso município de Várzea Grande. Quero também registrar a minha satisfação e a minha alegria pela receptividade que eu tive lá junto à equipe que compõe a Secretaria Municipal que eu estou à frente nesse momento. É uma equipe extremamente qualificada, capacitada e comprometida tanto com a questão ambiental como com a questão do desenvolvimento rural sustentável. Quanto à pergunta do senhor sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, o que eu tenho a dizer para o senhor é o seguinte: eu estou há 40 dias à frente da Secretaria.
mas estive em visita à Secretaria Estadual de Agricultura Familiar há poucos dias, conversei com o secretário adjunto Clóvis Cardoso, que é um homem extremamente comprometido com a agricultura familiar, mas a informação que eu tenho é que esse programa ele não foi viabilizado na sua totalidade. E nós vamos agora, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura Familiar, retomar essa ação para que nós possamos realmente, e isso foi uma discussão inclusive que nós tivemos ontem, junto às associações e aos líderes das comunidades rurais de Várzea Grande, no sentido da gente retomar esse projeto de fazer esse diagnóstico, identificar as necessidades e elaborar propostas para que os nossos pequenos produtores de Várzea Grande passam a ter as suas propriedades como propriedades autossustentáveis. Eu acredito, e passo essas informações para vocês, que Várzea Grande é um município onde a maioria das propriedades rurais são pequenas propriedades. É composto basicamente de pequenas propriedades que variam de 5 a 20 hectares. E esse pessoal precisa de um apoio mais efetivo do poder público. E o poder público, através da orientação do nosso prefeito Calil Baracate, estará junto, de mãos dadas com o pequeno produtor do nosso município, para que a sua propriedade se torne autossustentável. Eu entendo, inclusive, que essas pequenas propriedades, elas têm um diferencial muito grande das grandes propriedades. As grandes propriedades, elas podem desenvolver a monocultura, podem desenvolver um tipo de atividade, porque essa atividade é desenvolvida em grande escala. Já as pequenas propriedades, elas precisam ter uma diversificação da produção. Primeiro, para garantir a subsistência daquela família que ali está. Porque a família que não garante nem a sua subsistência lá, ela retorna para a cidade e nós sabemos das dificuldades de emprego que o nosso país vive, que o nosso estado vive e que a nossa cidade também vive. Então é necessário que a gente faça todos os esforços para que esses pequenos produtores realmente fiquem lá no campo, primeiramente, desenvolvendo atividades que possam garantir a sua subsistência. E, com certeza, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural, essas propriedades, além de garantir a subsistência desses proprietários, ela vai também garantir um excedente para que essas pessoas consigam melhorar a sua qualidade de vida, tendo uma renda melhor. Deixa eu te perguntar, você falou aí da questão dessa preocupação aí com o pequeno produtor e tudo mais. O município, eu sei que o Estado já tem uma política voltada para esse setor, fomento propriamente, não é? Aquele pequeno produtor, o cara que tem uma plantaçãozinha de banana, ou de abacaxi, ou de peixe, ou seja lá, ele tem qual que é a política de fomento para isso aí? A sua secretaria tem o encaminhamento de alguma política nesse sentido? Olha, eu entendo que essa também é uma das grandes dificuldades da sustentabilidade da pequena propriedade. Nós entendemos que é preciso que haja, primeiro, como o professor Lorenberg falou, um diagnóstico da situação atual dessas propriedades. Segundo, é preciso apresentar propostas concretas para que eles possam melhorar as suas produções. E nós, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, nós vamos buscar as parcerias para que haja fomento, para que haja crédito para que essas famílias possam se desenvolver em suas propriedades. Esse é uma das nossas metas, buscar parcerias com as instituições financeiras no sentido de conceder créditos para que eles possam implementar os seus projetos. Porque para você buscar o crédito, é preciso que haja o projeto. Para que haja o projeto, é necessário que haja uma identificação das vocações, uma identificação da situação da terra, qual que é a aptidão daquela terra ali que aquele produtor rural está instalado, e nesse sentido, a partir do momento que toda instituição financeira, ela só
concede o crédito a partir do momento que ela vê viabilidade naquele projeto que é apresentado. E por isso que eu acho que, antes de buscar o crédito, é necessário que a gente elabore os projetos para que esses pequenos produtores se desenvolvam economicamente. E o prazo para elaborar, começar a elaborar os projetos, para você ter projetos prontos, quanto Olha, tempo? nós já determinamos ao nosso coordenador de desenvolvimento rural sustentável, o engenheiro Everton, para que ele já, nesse primeiro momento, comece a fazer esses levantamentos. Nessa reunião que nós tivemos ontem com os representantes das comunidades rurais, nós já solicitamos a eles que identificassem em suas comunidades quais são aqueles proprietários, pequenos proprietários, qual o perfil de cada um, para que a gente já possa estar trabalhando a elaboração desses projetos. Ok. Olha, tem uma participação aqui via WhatsApp, bora ver quem está perguntando aqui no Opinião, 99932. Aí, Boca, aparece, vai aparecer ali na tela. Aí, ó, viu como é que o Boca hoje está muito esperto? Allen, sim, 99932-2529. Participe conosco, mande a sua pergunta, como aqui, ó. Secretário Célio Santos, a Secretaria tem algum projeto para os pequenos produtores rurais sobre a piscicultura? Tem algum projeto sobre tanques, redes? Viu? Eu falei agora de projeto. Tem gente preocupada aqui, a pessoa não se identificou. Mas, enfim, alguém, você que não identificou aí, o secretário vai responder aqui agora. Olha, com relação a essa questão da piscicultura, essa questão do tanque-rede, ela é viável apenas em rios com grande volume de água, né? Eu entendo que talvez a maior viabilidade do ponto de vista da piscicultura seja exatamente os tanques tradicionais. Mas isso não impede da gente estar estudando tecnicamente a viabilidade caso a caso de cada propriedade. Eu não sei se você sabia, Paulo, mas eu antes de ser secretário de Meio Ambiente, há algum tempo atrás, eu trabalhei na Empaer. Não sabia. Né? Trabalhei na Empaer e nós desenvolvemos um trabalho exatamente de disseminação desses tanques-redes aqui no nosso município. Quem começou a estudar a viabilidade dos tanques-redes aqui no estado de Mato Grosso foi a Empaer e exatamente num período em que eu trabalhei lá, junto com um dos maiores especialistas de piscicultura de Mato Grosso, que é o engenheiro de pesca Enoque Cavalcante. Enoque. É o Enoque. É o Enoque. Sim, o professor Lourenberg, por favor. Uma pergunta ainda nesse campo do rio, secretário, tem algo que me chama muito a atenção, é que os trabalhos desenvolvidos pela Prefeitura de Cuiabá e pela Prefeitura de Várzea Grande, eu estou falando no contorno dos rios ou nas margens do rio Cuiabá, elas não se dão em conjunto. A minha cabeça, e por favor, me corrija se eu estiver errado, na minha cabeça, esse trabalho deveria ser em conjunto, porque o interesse do rio, as duas cidades têm. E aí eu venho uma segunda perguntinha ao senhor. Do ponto de vista do meio ambiente, a margem do rio Cuiabá, ligada ao município de Várzea Grande, está bem cuidada? Do ponto de vista do meio ambiente, da preservação do meio ambiente, não tem nada que precisa ser tocado, ser mexido? Olha, professor Lourenberg, essa pergunta do senhor é muito pertinente. E por coincidência, nós tivemos a honra de receber ontem, lá na nossa secretaria de Várzea Grande, a visita de alguns professores da UFMT, no sentido da gente apresentar para eles as nossas demandas do ponto de vista ambiental, especialmente na área ambiental, para que eles pudessem nos auxiliar, nos orientar, para que nós possamos melhorar o cuidar do meio ambiente em Várzea Grande. E exatamente foi tocado nesse ponto. É preciso que haja uma maior integração em relação à questão de cuidar do meio ambiente, especialmente do rio Cuiabá, né? E nesse sentido nós tivemos assim a grata surpresa de saber
que eles estão realmente dispostos a nos auxiliar nesse trabalho de preservação do rio Cuiabá. Penso que a questão da degradação das margens do rio Cuiabá, ela é uma questão histórica, uma questão que precisa ser enfrentada rapidamente, sob pena da gente, num curto espaço de tempo, ter um rio Cuiabá ainda mais prejudicado do que ele está. E nesse sentido é que nós buscamos essa parceria com a UFMT, porque pelo que nos foi dito, realmente há um certo trabalho do ponto de vista da margem do rio Cuiabá, do lado de Cuiabá, e que precisa ser estendido para o lado da margem de Várzea Grande. E é nesse contexto que nós vamos buscar essa parceria com a universidade para a gente poder elaborar um projeto de recuperação da onde estiver degradado e melhorar a questão da preservação do que existe já ainda sem ser degradado. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo comercial, o último intervalo desta noite, não é? E depois nós retornaremos com o secretário de Meio Ambiente e Recursos Agrários, não é? Lá do município de Várzea Grande, o Célio dos Santos. Mais perguntas, se você tiver a sua pergunta, mande aí via WhatsApp 999322529. Eu sugiro que você se identifique, fica mais fácil, né? Até para a resposta ser direcionada, a gente falar seu nome, mandar um abraço para você que está participando com a gente, né? Mas se você de fato ainda assim não quiser se identificar, tudo bem. Nós repassaremos a pergunta aqui ao secretário da mesma forma. Opinião volta já já, um instante só. Já estamos de volta aqui com o programa Opinião nesta noite de sexta-feira. É o programa Opinião que vai até às 8h30, está chegando, né? E a gente está entrevistando aqui nessa noite o secretário de Meio Ambiente e Recursos Agrários do município de Várzea Grande, o Célio dos Santos. Ô secretário, a passagem da Conceição, rapaz, eu já fui ali algumas vezes também. E fui num tempo que não tinha muita estrutura ali em volta. Hoje tem um restaurante ali, uma pizzaria muito boa, tem a igrejinha ali, que no tempo que eu fui precisava de uma reforma. O pessoal reclamava, inclusive, daquela igreja que estava muita rachadura. Mas eu quero falar assim sobre a região propriamente ali. Ali é um ponto turístico, não é? Tem responsabilidade do Estado? Tem, mas o município fica dentro de Várzea Grande. Como que o senhor tem administrado essa situação? Considerando a importância do ponto turístico e principalmente a questão ambiental. Paulo, a Passagem da Conceição ela está inserida no contexto das comunidades tradicionais de Várzea Grande. E como tal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem um olhar especial para lá. Eu entendo que a Passagem da Conceição é uma região, uma comunidade que tem que trabalhar muito a questão do turismo. E, logicamente, que a questão do turismo, ela ali no caso da Passagem da Conceição, ela tem que haver um trabalho do ponto de vista ambiental ali. Recuperação de situações de degradação e é preciso também que haja um certo investimento na questão da produção de peixes lá, porque é uma região que historicamente é conhecida como um local onde vai se degustar um peixe de Cuiabá. Então, assim, a Secretaria de Meio Ambiente tem valorizado a comunidade, tem convocado os seus líderes para que a gente possa encontrar os caminhos para fazer com que a região seja valorizada, tanto do ponto de vista turístico, quanto do ponto de vista ambiental. Ok, tem mais uma participação via WhatsApp aqui com a gente, no 999322529, aqui na tela. Não sei se já falou no assunto. Secretário Célio, como está o trabalho para fomentar a agricultura familiar e se tem um local de venda da produção próximo do pronto-socorro? Tinha um local, ainda tem ou mudou? É o Almir que está perguntando. Então, Paulo, professor Lorenberg, telespectadores, essa é uma das metas nossas.
Porque não adianta nada o produtor ter a sua produção lá na sua propriedade rural e não ter mecanismos para vender esses seus produtos no mercado consumidor. Há poucos dias eu recebi a ligação do secretário adjunto de Agricultura Familiar, porque foi construído ali próxima à estrada da Guarita um espaço que, teoricamente, seria destinado para um centro de abastecimento para Várzea Grande e que iria atender toda a Baixada Cuiabana. No entanto, o que a gente observou é que, pela distância, pela localização do espaço, esse aí não atenderia de verdade os pequenos produtores. Porque nós temos alguns produtos que não são produzidos no nosso estado. As características climáticas e de solo não permitem que determinadas culturas sejam feitas aqui no nosso município. E isso dificulta a implantação de um centro de abastecimento para os comerciantes do estado e do município, porque eles vão em busca de diversificação de produtos para atender às suas necessidades de comércio. Então, nós estamos, juntamente com o prefeito, juntamente com os representantes das comunidades, buscando alternativas para oferecer espaço apropriado para atender a demanda dos pequenos produtores do nosso município de Várzea Grande. Um espaço permanente, está dizendo? Um espaço permanente e um espaço que seja adequado para que o pequeno produtor venda a sua produção diretamente ao consumidor. Porque um centro de abastecimento, ele pode atender também diretamente ao consumidor, mas ele é voltado principalmente para aquele que vai comprar ali mercadoria para revender lá no seu mercadinho, no seu supermercado, na sua venda. E nós queremos que o pequeno produtor faça a sua venda diretamente ao consumidor, para que ele possa adquirir maior renda. Não é o caso aí da fomentação e incentivar aí as chamadas feiras de rua? Eu falo isso com a maior cautela do mundo, embora eu seja um frequentador das feiras de rua, mas eu sei que tem um problema também do trânsito, que ali hoje, por exemplo, neste horário, não vai para lá agora não, espero terminar o programa, tem no CPA 3 uma super feira que a gente vai sempre lá, acontece à noite, mas ocupa a pista principal do bairro e é um problema. Mas por outro lado, um espaço onde o pequeno produtor, muitas vezes, traz sua produção para vender diretamente ao consumidor. Não é o caso de fomentar isso lá em Várzea Grande também, de forma mais organizada? Paulo, nós já temos algumas feiras Tem uma lá perto do André Maggi que acontecem no nosso município. Nós temos, por exemplo, uma grande feira que funciona ali na região do Cristo Rei, lá na região do Parque do Lago, que atende muito bem aquela população da região. Temos também a feira do centro, que é a feira do Fiotão, mas eu quero dizer para você que essa também é uma das alternativas para que o produtor ofereça o seu produto diretamente ao consumidor final. E nós vamos estudar com carinho, como você mesmo disse, essa questão das feiras livres, elas precisam ser analisadas com bastante cautela, para que a gente, porque tem as questões sanitárias, tem as questões de logística, tem várias questões que envolvem uma possível implantação de feira livre. Mas não está descartado. Nós vamos estudar junto com a equipe técnica, ter essa discussão junto com os pequenos produtores, para que a gente possa, se possível, implantar uma ou duas feiras também para atender essa demanda. Secretário, no dia 6 de janeiro, logo depois que o senhor tomou posse, 6 de janeiro, o site MT, de fato, disse que o senhor teria dito que o gargalho da gestão é exatamente as licenças ambientais. E que, muitas vezes, essas licenças são travadas. E que o senhor, de acordo com o site, o senhor teria dito
queria conversar com a secretária estadual do Meio Ambiente para uma longa conversa e para ver se haveria a possibilidade de dividir as responsabilidades no que tange ao município de Várzea Grande. Eu tenho duas perguntinhas a respeito disso aqui. Essa conversa, de fato, já aconteceu? Se não aconteceu, quando que o senhor pretende ter essa conversa com a secretária? E a segunda questão, eu gostaria muito de ouvir a respeito desse travamento. Esse travamento que o senhor disse que tem, ele impede em quê no município? Ele trava o quê no município? E uma terceira e última questão, já é uma provocação mesmo, para abusar um pouco da sua inteligência, da sua sabedoria, do seu conhecimento. Toda vez que alguém fala do travamento das licenças ambientais, vem à cabeça aquela sessão do governo federal que foi publicada, determinação do Supremo Tribunal Federal, que o ministro falava com todas as letras. Enquanto as pessoas falam da Covid, nós abrimos a porteira para a boiada toda passar. E, de fato, a boiada passou. É triste o quadro do meio ambiente no governo federal. E aí eu estou provocando mesmo o senhor para abusar um pouco da sua sabedoria. Esse travamento, chegamos a esse ponto, não esqueçamos do Pantanal, não esqueçamos da Baía de Chacororé, que foi um erro de fiscalização do governo estadual mesmo, ao longo, não apenas deste, mas ao longo de décadas. Por favor, secretário. Professor Lorenberg, com relação a essa questão das licenças ambientais, em primeiro lugar é preciso registrar que há uma delegação de competência por parte da SEMA para o município para que seja emitido alguns tipos de licenças ambientais. E, nesse sentido, é importante dizer que a SEMA ela tem um termo de cooperação técnica com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, exatamente no sentido de delegar essas competências. Na verdade, eu não diria que há um certo travamento na emissão de licenças ambientais em Várzea Grande. O que há é que nós precisamos e estamos buscando meios para que haja mais celeridade na concessão dessas licenças ambientais. Porque, como eu disse anteriormente, eu entendo que não há uma dicotomia entre meio ambiente e desenvolvimento econômico. Eu acho que é possível caminhar junto com essas duas questões, preservar o meio ambiente e desenvolver economicamente para dar qualidade de vida, para dar melhores condições de vida para a nossa sociedade. E nesse sentido, eu quero inclusive parabenizar a nossa equipe lá da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, especialmente no que diz respeito a uma coordenadoria que nós temos lá, que é denominada de Coordenadoria de Gestão de Meio Ambiente, que tem assim, não tem medido esforços para que essas licenças ambientais solicitadas, requeridas, saiam com a maior celeridade possível. Nós já tivemos algumas ações administrativas lá, no sentido de buscar, inclusive, incentivar os nossos servidores com abonos salariais, para que haja uma maior dedicação, uma maior produtividade no sentido da concessão dessas licenças ambientais. Então, assim, eu penso que nós estamos fazendo um levantamento de possíveis necessidades de servidores para que a gente possa melhorar assim, a emissão dessas licenças ambientais e, num futuro bem próximo, nós vamos procurar o prefeito Calil para pedir apoio dele no sentido de que a gente melhore o quadro de servidores, porque não sei se você sabe, professor Lorenberg, além de tudo, nós temos uma situação que é o seguinte: as licenças ambientais, elas necessitam previamente de vistorias, de relatórios que são elaborados por técnicos.
e existe uma norma que prevê que essas visitas, esses relatórios, só podem ser feitos por servidores efetivos da secretaria. Então, assim, nesse sentido é que nós provavelmente vamos ter que incrementar o nosso quadro, o nosso corpo técnico de servidores efetivo. E já também complementando a sua pergunta com relação à possível visita nossa à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, nós essa semana já solicitamos uma agenda com a secretária, ainda não tivemos a honra de visitá-la, mas nós estamos exatamente com algumas demandas junto à SEMA. Por exemplo, nós temos alguma dificuldade na questão da delegação de competências, nós temos alguma dificuldade, por exemplo, na questão das outorgas dos córregos, que é quando você faz a estação de tratamento de esgoto e você, depois que tratar o esgoto, você tem que dar destinação para esse líquido que é produzido. Não está havendo a descentralização por parte da SEMA? Não, tem a descentralização, mas alguns aspectos precisam ser assim oficializados, serem formalizados. E é nesse sentido que nós estamos solicitando essa audiência junto à secretária Maureen, para que a gente possa solucionar alguns pequenos entraves que ainda são colocados em relação a essa questão. A ideia é essa, ir lá, conversar claramente e buscar essa parceria com a SEMA estadual. E eu tenho certeza que a SEMA não vai se furtar a apoiar o município de Várzea Grande nessas demandas que tem, especialmente de licenciamento ambiental. Tô caminhando para o final aqui do programa. Eu quero mandar um abraço também para o meu amigo o Juninho Power, jornalista e assessor de imprensa. Estava com o Dilmar Dal Bosco. Eu não sei se ele está lá para lá de Várzea Grande, mas ele está na audiência aí, na sintonia. Muito obrigado aí pela audiência, viu, Juninho? Abraço aí. Ô secretário, para encerrar aqui, tem um projeto a Caroline estava me dando um toque aqui, que tem um projeto, só identificar aqui, onde que eu marquei isso aqui, que é para a criação de viveiro municipal, com mudas e plantas frutíferas, também ornamentais. Como é que, em síntese, vai funcionar esse projeto aí? Sim, nós, como eu disse no início do programa, nós já identificamos a área onde será implantado o viveiro municipal de Várzea Grande. Esse viveiro tem como objetivo produzir mudas de árvores nativas para recuperar áreas degradadas, tanto na zona urbana como na zona rural. Vamos produzir mudas de árvores frutíferas para beneficiar especialmente os nossos pequenos produtores rurais, para que eles possam diversificar a sua produção na sua propriedade. Mas eu realmente, Paulo, quero dizer para você que eu esqueci que uma das metas desse viveiro municipal é também produzir mudas ornamentais, de plantas ornamentais. Para quê? Para que a gente possa contribuir para o embelezamento da nossa cidade, especialmente. Nós sabemos que a nossa prefeita, a ex-prefeita Lucimar, ela construiu inúmeras praças, recuperou inúmeras praças no nosso município, ela arborizou, ela ornamentou essas praças, mas nós precisamos ter uma produção própria de mudas ornamentais, de plantas ornamentais. E além disso, professor Lorenberg e Paulo Coelho, nós vamos trabalhar também num pequeno espaço junto a esse viveiro municipal, um espaço para produção de plantas medicinais. Nós temos, inclusive, lá na nossa secretaria, um servidor que já está fazendo um trabalho experimental na produção dessas plantas medicinais, né? E é a intenção nossa colocar junto a dentro desse viveiro municipal, a produção dessas plantas medicinais. Entendo que, como você me perguntou lá no início do programa sobre os parques municipais de Várzea Grande, eu até te convido para fazer uma visita lá no parque. O parque está muito bonito, é um parque nos moldes do Parque Mãe Bonifácio aqui de Cuiabá, e ele tem atraído a sociedade varzegrandense como um todo para visitá-lo.
Pra você ter uma ideia, se você for lá por volta de 16, 17 horas, você vai encontrar lá 2.000, 1.500 pessoas fazendo caminhada, praticando esportes. E uma das nossas ideias é realmente fazer com que o parque seja um instrumento de lazer, de entretenimento e de educação ambiental para a sociedade varzagrandense. Inclusive, nós já tivemos a iniciativa de transferir para lá, para o parque, num espaço que foi construído para funcionar a parte administrativa do parque, setores da secretaria para ocupar o parque, que já estão trabalhando lá. A nossa gerência de educação ambiental já está dentro do parque. A nossa gerência de parques e arborização, que tem a responsabilidade de cuidar não só do Parque Bernec, mas dos outros parques que tem na cidade, também está instalada lá. E quero dizer de primeira mão para você, Paulo, que eu tive a grata surpresa de receber uma notícia por parte do nosso secretário de comunicação, Marcão, e também já vimos falando sobre isso, que em breve nós teremos a notícia do lançamento de outros parques no município de Várzea Grande, para poder trazer esse lazer e esse entretenimento para a nossa sociedade. Um deles, inclusive, já te adianto de antemão, será lá na região do Chapéu do Sol. Já está precisando, hein? É uma região que precisa... E a gente vai estar repercutindo isso quando tiver na véspera ali do lançamento, enfim, das políticas provavelmente que definirão. Nós vamos conversar mais sobre o meio ambiente aqui com o nosso secretário de Meio Ambiente, o Célio dos Santos, a quem eu agradeço pela vinda nesta sexta aqui. Uma conversa muito boa, explanação de muitos assuntos importantes. Eu agradeço, muito obrigado e estamos sempre à disposição. Quero mais uma vez agradecer você, Paulo Coelho, ao professor Lorenberg, dizer que nós lá da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural estamos sempre à disposição, estaremos sempre à disposição para prestar os esclarecimentos e as informações relacionadas à nossa secretaria. Um abraço a todos lá da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural. Um abraço. Fiquem com Deus. Amém. E Lorenberg, também fica com Deus até segunda-feira. Se cuida, viu? Viu que não tá fácil a coisa não. Se cuida aí, máscarazinha e tudo mais, álcool. Não é aquela pinguinha não. Álcool mesmo, de passar assim e se cuidar. Até segunda. Todos nós, meu amigo. Eu já até guardei a minha fantasia, não vou usar. Que susto, achei que você ia falar. Até guardei meu litro 51. A minha fantasia eu guardei para o ano que vem. Pro ano que vem. Olha, e você, se for se divertir aí, se divirta, mas com cautela, com parcimônia. Eu sugiro que você fique em casa cuidando da sua saúde e da sua família também. Segunda-feira teremos aqui uma entrevista a propósito com a secretária de Saúde de Cuiabá, Ozenira Félix. Muitas questões a serem feitas e muitas respostas que vão realmente satisfazer a sua curiosidade, você precisa saber. Segunda, Ozenira Félix, ao vivo aqui, secretária de Saúde de Cuiabá, ao vivo no Opinião. Bom fim de semana, fica bem, fica com Deus também.